Deus abençoe, gente. Que Deus nos abençoe, né? Que me use pela misericórdia aqui nessa escrivania, tá? Tem um barulhozinho aí, uma interferênciazinha do ar-condicionado, porque tá quente. Não vai ter como pregar sem esse ar, tá? Enfim, escolhi ler Marcos 13 para vocês. Até mesmo porque eu ouvi uma pregação, né? Que me fez querer pregar sobre esse fim dos tempos, tá? Achei interessante na minha igreja e eu falei, vou falar sobre isso, tá? Então, realmente, essa pregação foi escolhida. Geralmente eu sento aqui sem saber o que vai acontecer, o que vai ser falado. Mas eu tô com um projeto, né? Eu tô com uma pauta aqui. Mas vocês me conhecem, sabem que muitas vezes eu vou para uma outra situação, uma outra história, né? Totalmente contrária do que eu penso em pregar. Porque é sempre que vai comandar a pregação é o Espírito Santo. Então pode acontecer de você começar a falar uma coisa e, puxa, pensei que era isso e Deus me levou para outro caminho, tá? Mas eu acredito que Deus queira sim que fale sobre isso, porque teve uma testificação, sabe, dessa pregação. E eu até ouvia lá na igreja, então houve toda uma testificação. Eu falei, não, legal, Deus quer que fale sobre isso, é nesse caminho aí que eu vou seguir, tá? Então vamos ler Marcos 13. Amém, então vamos ler. Fala assim, e ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos, tá? Então Jesus sai da igreja, sai do templo e um dos discípulos observa, chama a atenção para a construção do templo, né? Aí fala, olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Então, né, chama, né, para Jesus observar, né, a arquitetura da igreja, do templo. Entretanto, Jesus lhe revelou, vês essas suntuosas construções? Então fala, né, no 2, aqui eu vou ler até na outra linguagem, que ele fala que Jesus respondeu, você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Né? Então Jesus parece que joga um balde d'água, né, em cima daquela observação, né, daquela belezura toda que era a igreja, que era o templo na época. E Jesus fala que aquilo ali não ia permanecer de pé, tá? Então ele continua aqui no 3. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Então chega esses discípulos e consulta, né? Vai fazer pergunta, questionar Jesus com relação, né? Que foi pesado, né? Se você sabe ler um pingo a letra, mas se você não conseguir entender Jesus falando em código, aí pode ser pesado, né? Porque é como se ele falasse, olha, vai ser destruído, isso não vai valer de nada. Isso é besteira, você tá admirando isso aí. Isso é só tijolo em cima de tijolo. Tá, então tem duas formas de entender, né, duas interpretações, mas na verdade a gente vai ficar com o ensinamento do Espírito Santo, tá? E se eu estou concordando, eu creio que é o Espírito Santo de Deus testificando, tá? Eu creio, com certeza. Porque eu falo pra você, Deus não me deixaria pregar heresia aqui, tá? Então é claro, Jesus foi acusado injustamente de querer destruir um templo. Não era ilógico isso. Mas quando a pessoa ela quer arrumar, né, uma acusação contra você, o demônio quer te acusar de alguma coisa, ele vai criar. Ele vai pegar a sua palavra, o que você disse, e vai torcer a bel prazer dele para fazer com que você seja acusado injustamente. Foi o que aconteceu, né, com Jesus aqui. Tanto que eu estou indo para Marcos 14, 57, que fala que, olha só como é que eles levantam uma acusação contra Jesus quando ele fala isso com os discípulos, que não ia ficar pedra sobre pedra, né? E era um templo suntuoso, tá? Então imagina você falar isso, né? Desse templo, né? Que até a arquitetura dele era admirada, era respeitada, né? Então não foi bem interpretado. Então vamos ler
o 57, que fala assim, né? Marcos 14, 57. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir este templo, que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Tá? Então, primeiro eu quero que vocês entendam que é necessário vocês entenderem o prenúncio de tudo isso, tá? Claro, aqui até tem muitos que têm essa interpretação, né? De que a destruição do templo seria a morte do corpo de Jesus, né? O corpo de Deus e a sua ressurreição depois de 3 dias, tá? Concordo, com certeza também, entendo que ele até, de certa forma, ele foi falar que ele era o templo maior, que ia ser destruído, ia ser construído, ia ser ressuscitado em 3 dias. Eu concordo dessa forma, obviamente. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos ler mais um pedacinho de Marcos. Eu li o 58, vamos ler também o 59, que ele fala assim, né? Eu estava em Marcos 14, 58, né? Que eles falaram que ouviram que Jesus, né, ia destruir o templo, né? Que foi construído por seres humanos, e em 3 dias, né, ele levantaria outro, né, que não será construído por seres humanos. Tá, então entenderam do jeito que eles queriam entender, né, porque eles queriam também uma acusação, né, para prender Jesus, né, para crucificá-lo. Então essa foi uma das acusações, né. Aí ele veio aqui no 59, aí ele fala assim, ó. Aí ele fala que, no 60. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: sou. E vocês verão um Filho do Homem sentado ao lado direito de Deus Todo-Poderoso, descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí condenaram a morte. Tá, ali foi só, né, um princípio, criar uma situação para que ele se contradizesse, mas Jesus não, em nenhum momento, ele não falou do tempo, porque seria uma coisa que seria muito complicada para eles entenderem ele de imediato. Até para nós hoje, nós temos essa dificuldade quando eles fazem essa citação, né? Quando ele fala sobre o templo. Então nós mesmos, né, entendemos da nossa forma, que é claro, né, que nasceu essa interpretação aí, né, que a destruição do templo seria a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né, em 3 dias. Tá, bateu, eu acho interessante. Amém. Mas também a gente tem que refletir sobre na verdade, mais 2 questões, que seria: vamos entender que Jesus também dissesse, né, usasse Marcos para escrever sobre isso, porque ele queria dizer que ele ia morrer, ia ressuscitar, e a partir da hora que ele ressuscitasse, ele não habitaria mais em templos humanos, e sim nos nossos corações, né? Que ele, o Espírito Santo de Deus, nos faria deuses, com D minúsculo, claro. Por que deuses, minis deuses? Porque a partir da hora que ele descesse e ascendesse ao céu, que ele morresse e ressuscitasse, nós teríamos, olha só, uma autoridade no nome de Jesus para repreender demônios, para pisar em serpente e escorpiões. Então, a partir dessa hora, você é o quê? Você é um mini Deus, porque você tem um Espírito de Deus agindo em você. Então, você agora é o quê? O templo do Espírito Santo. Então, se nós entendermos também dessa forma, não é errado. Porque ele, quando fala dessa destruição, ele está confirmando que ele não vai mais se preocupar com templo de tijolo, com consagração de sacrifício de animais, consagração no altar, não.
né? É claro, as consagrações ainda continuam existindo, que são os nossos votos, né? A nossa vida consagrada a Deus, né? Nós precisamos estar unidos com o corpo de Cristo. É bíblico, né? Estar na congregação junto com os demais, buscando, né, a Deus. Nós não podemos buscar Deus em casa sozinho. Não, isso aí é antibíblico, tá? Que ensina pra vocês que vocês não precisam mais congregar, porque hoje você é templo do Espírito Santo e não precisa de um templo de tijolo. Mentira, tá? Eu não vou nessa questão aí, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque é isso que eu tô te falando. Aí vai sair do meu enredo, que é o meu objetivo, pregar a vinda de Jesus. Mas eu quero que vocês entendam que é certo pensar dessa forma, sim. Que agora Jesus Cristo habita dentro do seu coração, Ele te usa, e agora você tem autoridade no nome de Jesus. A partir dessa hora você não é mais uma pessoa arraigada a um templo de tijolo. Não é aquilo que vai te santificar. Você é a igreja de Cristo, você tem que ter uma vida santificada para ter o Espírito Santo de Deus, que é santo, ou é morando dentro de você. Por isso que Jesus fala, seja santo porque eu sou santo. Mas isso não cancela, tá? O mandamento de congregar. Isso não. Se alguém prega para você que você não deve mais ir para uma igreja porque Jesus já morreu, já ressuscitou e agora Ele habita dentro, né, do seu coração e que você é o templo do Espírito Santo, não, aí é errado. É errado, tá? Então, a partir dessa hora, você não deve aceitar mais esse tipo de ensinamento. Porque Deus, a palavra de Deus fala, não deixai a vossa congregação, estejai unido com o corpo de Cristo. Uma perna e um braço, né, que não está no corpo, ele é considerado, né, é como se tivesse feito uma amputação. A partir daquela hora vai apodrecer. Então, você fora deste corpo também, né? Você vai ficar sem o cabeça que é Cristo. E não vai estar unido no corpo de Cristo. E vai ser um galho, né? Não vai ser um galho mais enxertado na videira. Você vai estar sendo podado ali. E vai secar e vai apodrecer, tá? Eu espero estar fazendo vocês entenderem. Eu gostaria de estar falando mais devagar, mas é aquele negócio, a gente quer falar tanta coisa e muitas vezes uma hora é pouco, né? Eu vejo que a maioria aqui, gente, tá? São pessoas que não sabem ler, têm dificuldade muitas vezes, tá? Até para falar, tá? Até de conversar, até fazer eu entender o que elas querem. Eu tenho dificuldade de entender um áudio. Então eu preciso dá uma parada, dá uma respirada, porque eu quero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Não adianta eu ficar igual uma louca aqui, querendo pregar tudo em uma hora e não conseguir fazer essas ovelhinhas que eu amo de paixão, não entender o que eu tô falando. Porque eu sei que tem muitas pessoas também que ouvem, que comentam, que entendem de Bíblia, glória a Deus por isso. Mas eu não tô focada em vocês, vou ser sincera pra vocês. Eu estou focada nas pessoas que não conhecem a Bíblia e, principalmente, muitos não leem, não tem leitura. Ontem mesmo eu recebi uma ovelhinha aqui que falou que está com mais de 81 anos, ela não está enxergando, ela precisa, tá, ouvir a palavra. É assim que ela tem se alimentado. Me emocionei ontem com ela. Então eu preciso dar uma paradinha, dar uma respirada para que essa pessoa venha raciocinar junto comigo, tá bom? Então, gente, vamos ler João 2, tá? Eu vou ler o versículo 19, que fala que Jesus responde ao judeu, né? Que o sinal da autoridade, né? Da autoridade dele era que ele ia destruir o templo e em 3 dias ele iria construir. Tá, então vamos lá pro versículo 20, que aí vocês vão entender, ó. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo, tá? Então a gente vai ficar com esse pensamento, tá? Que realmente ele estava falando dele, ele era a igreja, ele é que ia fazer, né, que fosse construído outras igrejas através dele.
Então ele estava realmente falando do seu corpo. Tanto que hoje existe um prenúncio de um terceiro templo, né, a ser construído, e que esse seria o prenúncio do fim dos tempos, que estaria bem perto, até o arrebatamento, né? A gente começa a pensar, né? Olha, o dia que for construído o terceiro templo em Jerusalém, né? Isso seria um prenúncio muito sério, porque teve profetas que falaram, né, de uma reconstrução de um templo, né, em Jerusalém. Então foi destruído o primeiro templo, foi destruído o segundo templo, mas o terceiro templo, ele seria blasfemado, né, com a chegada do anticristo. O anticristo, ele seria, né, a pessoa que ia se fazer, né, Deus dentro desse templo. Então seria um prenúncio da chegada de Jesus. Então é até bom falar sobre esse tempo, porque eu acho que vocês vão entender também de outra forma. Porque até aqui vocês entenderam que todo o tempo ele estava falando dele. É a forma certa também de entender. Mas Deus tinha também uma preocupação com esse terceiro templo a ser construído. Tá? Porque nós vamos terminar de ler o Marcos 13 para continuar entendendo esses prenúncios, né? A vinda de Cristo. Tá, vamos retomar aqui no capítulo 13, tá? Vamos voltar para Marcos 13 para a gente ler. Aí Jesus continua, né? Eu expliquei mais ou menos aqui para vocês sobre esse templo, tá? Que não é a forma correta de se entender, mas a gente também vai se ater a esse terceiro templo, que de uma hora para outra ele pode ser construído, e para as pessoas já ter um alerta, né? Um sinal. Aí vamos ler, porque ele fala de perseguições e sofrimento, né? Aí vamos ler o 3 que nós não lemos, ó. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Olha só, eles perguntam para Jesus, né? Preocupado, né? Poxa, porque ele fala de uma destruição de um templo. Aí eles não estavam assim, assimilando, não estavam conseguindo entender o que ele queria dizer. Aí fala, então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Agora, vamos esquecer os discípulos, tá? Vamos pensar em nós. Da agora em diante, vamos começar a pensar em nós. Porque ele começa a falar que, olha só, muitos vão aparecer fingindo, pessoas aparecer fingindo ser Cristo, dizendo ser o Messias. Olha só, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Tá, então vamos nos ater a esses versículos como se fosse não, né? Sendo para nós hoje, tá? Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto, tá? Olha só, aí ele continua, ó. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Tá, então aí a gente já tá entendendo que hoje, né, até para um pastor, né, falar alguma coisa sobre, né, um homossexual, que isso é pecado, que isso é antibíblico, né, que isso é abominação, você pode com certeza ser levado aos tribunais e até apanhar por isso. Você é taxado como uma pessoa preconceituosa, né? Então você já não pode pregar a Bíblia abertamente, tá? Então fala, ó, por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governantes e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o evangelho. Pois antes de chegar o fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Então não adianta, isso aí tem que acontecer. Tem que pregar, tá? Tem que pregar.
para chegar ao fim. Então a palavra de Deus tem que ser anunciada em tudo que é nação, né? Aí fala, quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Aí ele fala aqui, né, no finalzinho do versículo 11, ó, quando chegar o momento, digo o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo, porque agora nós somos templo, é isso que eu estava falando, né? Você é templo do Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo de Deus habitar, é o Deus que vai falar através da sua boca, tá? Aí ele continua aqui, ó, muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então é legal, se você continuar lendo, você vai ver o grande sofrimento, né? Que aí fala que, ó, vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Aí vocês teriam que continuar lendo, né? O que Jesus continuou falando aqui, né? Aí ele fala, escreveu um pedacinho aqui, ó. Quer o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima de sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. Então, vocês continuem lendo, porque não vai dar tempo, né? Então, eu quero falar sobre essa teoria, né? Que eu não falei, né? De certa forma, é uma teoria defendida, muitos estudiosos, né? Até pelos pastores, e eu creio verdadeiramente nisso, né? Que seria a construção do terceiro templo, né? Em Jerusalém, tá? Que vai anunciar o fim de tudo. Então nós lemos aqui, deixa eu voltar aqui no Marcos 13, que eu achei interessante, vocês vão entender. Ó, ai meu Deus, saí do Marcos 13, peraí, Marcos 13, olha esse pedacinho aqui, ó. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas, principalmente até os escolhidos de Deus, tá? Então existe essa teoria, tá? Ela é defendida pelos religiosos, né? E também pelos estudiosos, tá? Que vai haver uma construção desse terceiro templo, ela tem que acontecer para fechar uma profecia, tá? Esse templo vai ser construído em Jerusalém, vai anunciar, né, o fim de tudo isso que está falando em Marcos 13. Lá nós vamos entender que quem vai estar neste trono, à frente desse templo, não é o Messias, é o anticristo. É por isso que Deus fala sobre esse pedacinho que eu li aqui, né, do versículo 5, né? Quando ele começou a ensinar, tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, né, falando, fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. Então esse é o anticristo que vai tomar a frente desse templo. Então já existiram 2 templos sagrados, tá, lá em Jerusalém, né, há séculos atrás, que foram destruídos pelos babilônios e os romanos. Tá? Foram destruídos. Mas isso não quer dizer que esse terceiro templo que vai ser reconstruído não vai ser destruído. E que Deus, de certa forma, de uma forma assim subliminar, ele fala desse templo também, que é o terceiro templo, para nós hoje entendermos. Tá? Então, obviamente, ele falou para aquela época com os judeus que esse seria o sinal, né? Que ele ia morrer, ia ressuscitar, e que a partir daquela hora, né, ele não precisaria mais habitar, né, descer, manifestar em templo feito por mãos humanas, tá? Não devemos ter essa adoração, né, que muitos têm pela igreja, né? Tá? Então Deus, quando ele fala desse terceiro templo, né, sendo reconstruído, né, de certa forma, não é bom para nós hoje, tá? Vamos lá em Daniel, que é Daniel 9:27, tá? Que aí você vai ver, né, que a profecia desse templo, do fim, né, que nós estamos lendo lá em Marcos 13, né, teve uma palavra profética de Deus, né, anunciando, tá, que haverá um templo judeu. Ele anunciou,
né? E que o anticristo ia reinar sobre o mundo através desse templo que vai ser reconstruído, tá? Então vamos lá em Daniel 9:27, olha só. Fala assim, ó. Eita, 27, cadê você? Peraí, ó. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar a metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Tá? E quando fala aqui, essa linguagem já está até facilitando o nosso entendimento, que geralmente as linguagens falam em 7 semanas, que é o mesmo que seriam 7 anos. Tá? Então, falando desse templo que vai ser reconstruído, que não vai ser bom. Então, quando vocês ouvirem o prenúncio, né, alguma coisa com relação a um terceiro templo reconstruído em Jerusalém, isso não vai prestar. Primeiro que vai desencadear uma guerra. É como lá em Marcos, né? Nós lemos lá 13, que fala das guerras, né? Que não tenham medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Então, o versículo 7 de Marcos 13, que eu li para vocês. Engraçado, eu vou voltar aqui para esse 27 de Daniel 9, só para a gente ler de novo. Olha só. Esse rei, tá? Vamos botar rei, anticristo. Fará com... olha só, esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e ofertas de cereais no templo. Antigamente havia sacrifício de animais. Hoje não mais. Hoje é o próprio Jesus, ele, né, que se sacrificou por nós. Ele é o sacrifício vivo, ele é a ovelha, ele é o cordeiro. Não se existe mais sacrifício em templo. Aí eu entendo dessa forma, e eu vou passar para vocês do jeito que Deus colocou na minha mente. Olha só que coisa interessante. Esse terceiro templo construído em Jerusalém, com certeza vai ser inverso do templo, né, antigo. O templo antigo precisava de sacrifício de animais para nos limpar dos pecados. Precisava desse sangue. Hoje não mais. Hoje precisa do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo. O que é que você acha que o anticristo faria se ele estivesse reinando em Jerusalém? Ou de Jerusalém, claro, né? Ele estaria nesse templo reconstruído, né? Que seria o terceiro templo, que seria o prenúncio de Daniel, que tem que acontecer para se aproximar a vinda de Jesus. E o que você acha que ele faria? A primeira coisa que ele faria desse templo, ele ia acabar com o sacrifício de Jesus. Ele ia, claro, acabar, ele não vai conseguir. Mas ele, com certeza, ele ia tentar, né, tirar o sangue do cordeiro e voltar com os sacrifícios antigos, que é sacrifício de bode, de cordeiro, exatamente igual no candomblé, igual na quimbanda, igual na encruzilhada. Ele ia tentar voltar com esse sacrifício de animais, porque é o que ele faz hoje. Ele faz dessa forma. Satanás, ele usa as pessoas para sacrificar animais em encruzilhada. Eu mesmo aqui perto de casa, de vez em quando eu tô tirando, né? Tô arrancando macumba aqui na frente de casa, porque eu moro numa encruzilhada, incrível que pareça. E eu mesmo tô repreendendo e tirando. Vela, tô ali. Então, para pra pensar. A primeira coisa que ele vai fazer é querer acabar com esse sacrifício de Cristo. Então, por isso que eu entendo quando ele fala aqui, ó, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. Que hoje o sacrifício não é mais dos animais. Agora é o sacrifício de Jesus que está valendo. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar cancelar isso. E ai de quem estiver debaixo desse sacrifício vai ser moído, vai sofrer, igual lá em Marcos 13, que nós lemos lá. Vou voltar em Marcos 13. Você vê que ele fala em Marcos 13, olha só o que ele fala, ó. Quando prenderem, ó, no versículo... Não, vou até mais um pouquinho, quer ver? Olha só, vou no 9, ó. Vocês precisarão ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados na sinagoga. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o evangelho. Pois antes de chegar ao fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem
e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora, o que irão dizer. Quando chegar o momento, diga que Deus lhe der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Vou continuar no 12 aqui, ó. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, olha só, vê se vocês conseguem entender o que eu estou falando. O diabo, ele entrando nesse templo, que ainda vai ser reconstruído pelos judeus, parece uma coisa muito boa, mas Deus hoje não habita em templo, não tem interesse nesse templo, a não ser para cumprir uma profecia de Daniel. Quer ver? Eu vou até mostrar mais para vocês. Deixa eu ver, eu anotei isso. Deixa eu ver aonde que eu anotei. Gente, achei, olha só, Mateus 24, vamos ler esse pedacinho aqui, quer ver? Que Jesus falou aqui, olha, no 15, eu vou ler o 15. Fala assim, ó, e Jesus continuou, vocês verão no lugar santo, tá? Nesse terceiro templo, na Terra Santa, lá em Israel, tá? Que tem lá próximo a essa Terra Santa, tem até uma mesquita, que com certeza, se for fazer um terceiro templo ali, vai haver guerra, porque descobriram que agora a Terra Santa é do lado da mesquita, não é no lugar da mesquita, mas mesmo assim, não importa. Tá? Vai construir esse terceiro templo. Olha só o que Jesus falou, ó. E Jesus continuou, vocês verão no lugar santo, tá? Que seria essa Terra Santa de Jerusalém, o grande terror de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda, olha só, o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima de sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. Olha só como é que é bem semelhante ao que Marcos que Marcos escreveu. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. É interessante, eu até acho engraçado quando Jesus coloca das mães e no caso das mulheres grávidas. Eu vejo tanta mulher fazendo filho em cima de filho, as moças hoje com 14, 15 anos aí, já é tudo mãe, né? Eu não entendo isso, que Deus aprova esse tipo de maternidade. Por quê? Deus fala que essas mães vão sofrer muito no fim dos tempos. Olha o que ele fala, ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naquele dia. Você acha que Deus quer que essas mulheradas faz filho um atrás do outro? Nesse tempo de aflição? Claro que não. Então falando, orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Aí já é uma questão, né, subliminar, né? Já é um mistério de Deus aí. Mas enfim, tudo aqui que Deus está falando, Ele já está nos orientando para nós hoje. Para ter juízo, para não sair fazendo filho atrás de filho, né? Para pensar duas vezes, para viver em prol do reino de Deus. Ou vou ser sincera, hoje, até casar hoje, a gente tem que pensar 10 vezes. Se realmente quem está na presença de Deus, será que é importante você viver um casamento no tempo que nós estamos vivendo? Né? Acho que um casamento atrapalharia uma vida missionária. Mas enfim, eu não sou contra instituição familiar, gente. Eu só estou falando. A pessoa que está decidida a viver um evangelho tem que pensar. Qual é a mulher que você vai estar do lado? Qual é a sua esposa? A sua esposa está disposta a largar tudo, seguir uma missão com você em outro país? Largar os filhos para trás? Será que você escolheu bem mesmo, ou está escolhendo bem? Essa mulher está disposta a renunciar tudo por Jesus? Se você for transferido para outro país, ela iria sem resmungar? Sem ser uma torneira gotejando na tua cabeça? Então é isso que eu estou falando. As pessoas não estão pensando, elas estão se casando simplesmente porque Deus falou, Deus deu essa liberdade. Deus não está contra o casamento, mas nós temos que ter juízos para ver com quem nós vamos nos unir. Estou falando de pessoas que têm um chamado missionário, tá? É isso que eu estou falando. Um Paulo da vida, um Moisés da vida, um predestinado, um eleito. Estou falando de pessoas assim. Então a gente tem que pensar bem, porque nós podemos prejudicar a obra de Deus. Porque muitas vezes nós escolhemos uma pessoa que não vai nos acompanhar nessa luta do fim dos tempos. E pode prejudicar tudo
né? E aí você vai ter que escolher a Deus e não a sua família. E pode também prejudicar seu casamento. Enfim, eu não sei porque eu entrei nessa, mas eu falei o que Deus mandou falar. Mas olha só que interessante, vamos voltar para Daniel. Então olha só, Deus confirma a profecia de Daniel. Ele está confirmando essa profecia, né? Ela não aconteceu, mas ela vai acontecer. Eu anotei aqui Zacarias 1,16. Eu vou ler para vocês. Olha só. Portanto, eis o que diz Yahvé. Estou voltando a minha face para Jerusalém e o meu coração está repleto de misericórdia. Até minha casa será reedificada. Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Avisa o Senhor dos Exércitos. Olha Deus afirmando aí. Olha em Zacarias esse prenúncio que ele vai reedificar. Mas o que é esse reedificada? O que é essa casa construída? Né? Que ele vai construir esse templo. Ele está falando, não é da igreja, não é do templo de tijolo. Quando Zacarias escreveu isso aqui, ele não está falando de templo, porque Deus nunca esteve preocupado com o templo de tijolo. Ele está falando de Jerusalém, que vai ser reconstruída, vai ser edificada. Porque Jerusalém virou as costas para o Senhor Jesus. Ajudou a crucificar o Senhor Jesus. E ainda pediu que a maldição caia sobre nós e os nossos filhos. Quando Pilatos falou, vocês querem que eu crucifique esse homem? Eles falam que a maldição caia sobre nós e os nossos filhos. Amaldiçoou toda a geração. Essa geração foi amaldiçoada. Até o Hitler foi usado pelo diabo para amaldiçoar, para prejudicar os judeus, porque eles estavam debaixo dessa profecia de maldição que eles lançaram para eles, para os filhos deles. Eu nem sei onde está isso, não mostrava para vocês, mas depois vocês, eu achando, eu escrevo lá no canal para vocês saberem, porque eu tô falando de cabeça. Só para vocês entenderem, olha só, vou ler de novo, ó. Portanto, eis o que diz Yahvé: estou voltando a minha face para Jerusalém e o meu coração está repleto de misericórdia. Deus vai ter misericórdia do povo judeu, porque o povo judeu vai entrar numa fria quando reedificar, quando construir esse terceiro templo. Porque a hora que Satanás entrar ali, ele vai ver que não é o Messias voltando, porque eles estão crendo que é o Messias que está voltando, que é o Messias que vai ocupar aquele lugar. Imagina se o Messias está preocupado, se Jesus está preocupado com o templo de tijolo, gente. Jesus não está, Jesus está para vir buscar a igreja deles, e o judeu não crê nesse Jesus. Ele crê num Jesus que vai reinar ali naquele templo. Então quem vai reinar é o anticristo. E quando eles veem o anticristo reinando, aí eles vão entrar em desespero. Aí Deus vai ter misericórdia, porque eles vão voltar a crer nesse Jesus ressurreto, que eles não creem hoje. Entende? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Os judeus, eles vão se voltar para Deus. Deus vai ter misericórdia dos judeus. Os judeus têm sofrido perseguição, sempre sofreu, porque eles criaram essa situação também para eles. Eles amaldiçoaram a descendência deles. É claro que quando a gente fala, Israel, é só o povo de Israel. Não, existe descendência espalhada no mundo inteiro, tá? Então há descendência israelita, como existe a descendência também que não vai aceitar Jesus como Salvador. Existe, as pessoas falam que não existe. Jesus veio para todos, mas nem todos o aceitaram. Então existe filhos do diabo? Existe, que vão permanecer filhos do diabo e vão estar do lado do anticristo. Então por isso que nós temos que ter cuidado para gerar filho, com quem está gerando filho, qual é a semente que vocês estão colocando no mundo. Será que essa semente não vai se voltar para o anticristo? Não vai contribuir como súdito dele, né, para destruir os cristãos? Então temos que ter cuidado. Então é isso que eu estou falando aqui, tá? Então existe também lá em Ezequiel, eu não vou lá, mas que não vai dar tempo. Aí vocês leem lá 40, no capítulo 40 de Ezequiel, também fala, ele descreve também sobre o templo, tá? Legal falar que em Ezequiel quando ele fala do templo, você vai ver que não existe nenhuma descrição parecida com Ezequiel. Esse é o templo que vai ser, tá, reconstruído pelos judeus, tá? E vai ser uma coisa realmente inovadora. Você vai ver a descrição, se você ler Ezequiel, você vai ver que não tem nada a ver com o templo de Salomão, nem com o segundo templo, tá?
a estrutura, tudo assim, coisas assim impressionantes do jeito que Ezequiel escreve lá. Agora, essa estrutura do terceiro templo, é isso que vocês têm que colocar na cabeça. Que esse terceiro templo, que vai ser reconstruído, tá? Vai ser um tempo de tribulação, tá? Só sei que é tempo de angústia, tá? Tempo de perseguição. Deixa eu achar aqui, olha, Jeremias 30, versículo 7, que é mais interessante quando a gente entra na palavra, para você entender. Olha só, está chegando um dia horrível, nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. Mas aí, meu filho, para ser salvo, você tá cheio do Espírito Santo, você tem que estar recusando as ofertas de Satanás, tá? Vai ter que pular miúdo. Deixa eu ler Daniel 11:31, que é interessante, é gostoso ler, né, dentro da palavra, né? Que ele fala assim, ó, e na Terra Santa, braços serão colocados, tá? A Terra Santa é o lugar onde vai ser reconstruído o Templo de Jerusalém, o terceiro templo, tá? Aí fala aqui, braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza espiritual, e tirarão o sacrifício contínuo, ofertas diárias de holocausto, estabelecendo abominações desoladora, né? Então a gente entende que provavelmente, né, com certeza é um altar para Deus pagão. Gente, vamos lá em Tessalonicenses. Agora eu não sei se é 1 ou se é 2, gente. Eu vou abrir um, eu sei que é 2, do 3 ao 4. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Não, não é esse aqui não. Achei. Ó, não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes deste dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, o anticristo, tá? Que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Então, já viu, né? Nós já temos os anticristos, os filhotes dele aí, né? Que já estão se levantando contra a igreja, contra a pregação cristalina do evangelho. Imagina quando ele estiver no topo, quando ele estiver no trono, estiver reinando de Jerusalém. Olha só, que complicado. Ó, presta atenção, vou ler de novo, ó. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. Aí hoje nós vamos lembrar o que Deus falou em Marcos capítulo 13, não sei se é versículo 11, deixa eu ir lá ver, está aqui. Ó, Marcos 13, deixa eu ver qual é o versículo. Que fala aqui, olha só, que ele fala, 5, né? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão, olha só, aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. Então é isso a estratégia do diabo. Ele não vai aparecer de rabo e de chifre para você. Não, ele vai aparecer falando que ele está do lado do Messias e vai enganar até os escolhidos de Deus. Olha só, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, e enganaram muitas pessoas. Eu estou lendo uma linguagem mais fácil, tá? Eu aconselho até vocês, já que eu estou lendo aqui mastigando, vocês podem ler nessa linguagem mais tradicional que eu aconselho, tá? Essa aqui é só para ajudar ao entendimento, porque eu já estou mastigando aqui, tá? Então, olha só, vou ler de novo. Onde que eu estou aqui, que eu já me perdi? Eu estou indo agora para 2 Tessalonicenses 2, né? Que ele fala, vou ler de novo, ó. Não deixe que ninguém engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que é o anticristo, tá? Que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar
Não, peraí. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Então eu fui lá e mostrei para vocês, né? Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Então, quando Paulo pregava, né? Ele estava falando para eles assim: olha, vocês estão vendo, vocês vão passar para a descendência de vocês. O que eu estou ensinando agora, que não é para agora. Não é para agora. Olha só o que ele fala. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Então, quer dizer, naquela época não podia acontecer naquele momento. Porque estava muito longe o tempo do anticristo. Só que agora se aproxima o tempo da chegada. E a gente vê aí, né? Tudo mostrando que ele já está aí. Ele pode não ter sentado no templo de Jerusalém, mas ele já tem as ramificações dele. Ele já tem os filhotes dele reinando aí. Então ele fala aqui, ó. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Viu? Aí fala, a misteriosa maldade já está agindo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então Jesus Cristo, né? Ele tem que ser afastado. Ele tem que ser tirado. Então Jesus Cristo, quando ele ascende ao céu, já começa realmente as coisas acontecerem. Mas ainda não era o tempo exatamente desse prenúncio, disso acontecer. Mas agora é o nosso tempo, tá? Então o perverso aparecerá. O Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua glória e presença. Então Jesus Cristo, ele tinha acabado de ascender ao céu. Não estava perto dele voltar. Agora está perto dele voltar. Então, quando ele volta, Jesus arrebata quem? A igreja, as pessoas que estão junto mesmo com o corpo de Cristo, unificado ali junto. E essas pessoas vão ser salvas. E as demais? O que vão acontecer? Vão ser destruídos com o anticristo. As pessoas que não querem saber de Deus. Tá? Então Deus está dando todo esse tempo porque ele quer salvar muitos. Muitos. Aí fala, ó, o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Está falando que ele vai fazer milagre também. Então a gente não pode correr atrás de milagre. Vocês vivem fazendo campanha, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Gente, Jesus deixa bem claro: buscar primeiro as coisas do reino e as demais coisas não serão acrescentadas. Pare de ficar buscando bênção. Vai buscar o abençoador. Porque maravilha Satanás vai fazer. Ele vai fazer milagre, ele também vai curar. E aí vocês vão entrar numa fria. Porque vocês só sabem buscar isso. Milagreiro. Aqui, ó. E enganará todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Então existe pessoas que nasceram para ser destruídos. Porque não vão aceitar Jesus como Salvador. Aqui, ó. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Então não querem. Ó. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. Aí entra Romanos 2, que eu até fiz uma pregação para vocês sobre Romanos 2. Acho que o nome da pregação é: vocês têm controle sobre os seus... Como é que é? Eu não lembro nem do título da minha pregação, gente. Misericórdia. Fala assim: vocês têm controle dos seus desejos? Acho que é isso. Então eu fiz uma pregação que é bom vocês ouvirem. Porque, olha só, entra aqui Romanos 2 que eu li naquela pregação, que nós vamos ser entregues aos nossos desejos. Porque nós não queremos saber de Deus. Por isso que existem as pessoas aí, né, homem com homem, mulher com mulher, porque eles são entregues aos desejos deles. Porque eles não querem saber de Deus. Deus entrega. Eu acho que é Romanos 2, eu já nem sei. Não é Romanos 2, eu não me lembro. Romanos 2 não é. É Romanos 3? Ah, não sei. É Romanos. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade. Na Bíblia, né? Porque Deus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é Ele. Mas tem prazer no pecado. Aí vocês escolhem que lado vocês querem ficar, porque o negócio está estreitando. E esse é a amostra grátis para vocês, tá?
que essa profecia está se cumprindo, que é a construção do terceiro templo. Você escreve no Google e vai ler mais, porque isso aí é bem chatinho de ler, mas vocês vão saber que a ideia já está colocando no papel. Vai acontecer. E o diabo e Satanás vai sentar nesse templo para reinar. E quem não estiver nessa verdade, não estiver nesse caminho, vai ser destruído com o anticristo quando Jesus voltar. Isso quer dizer que Jesus já está quase voltando, já está na porta. Já está na porta. Doido é quem fala. Ah, minha avó falava que ia voltar, não sei, minha bisavó. Doido é quem fala isso. Cuidado, tá? Que pode pegar de saia curta ou de calça curta. Eu li, eu já tô até ruga, gente. Mas deixa eu falar, eu li uma partezinha, que é até a data que eu nasci, 1967. Que desde essa época Israel tá tentando reconstruir esse templo. Olha só, desde essa época. Olha só, o maior sonho do povo judeu é a reconstrução do terceiro templo. Tá? É desde essa época. Então, quer dizer, desde quando eu nasci, hein? Você acha mesmo? 55, né, que eu vou fazer? 50, quem dera. 55 que eu vou fazer, você acha que agora não vai acontecer? Olha, desde 1967. Aí eu lembro que eu li que isso ainda não aconteceu, quer dizer, na época não tinha como acontecer, porque eles achavam que é na área, que seria essa Terra Santa, né? Essa Terra Santa, que tinha esse templo construído de Salomão, que foi destruído, o primeiro e o segundo templo, que eles fizeram uma mesquita, tá? Um tal de Domo da Rocha, lá dos muçulmanos. Tinha uma mesquita nessa Terra Santa. Na cabeça deles era no lugar que era para a reconstrução do terceiro templo. Então tinha uma mesquita lá. Então eles não conseguiram construir, porque na cabeça deles, eles tinham que arrumar uma guerra violenta, ferrenha, para destruir essa mesquita do muçulmano, para reconstruir o terceiro templo. Só que agora parece que as coisas mudaram, o pensamento deles, porque eu li sobre isso, que fala que eles escavaram, né, foi feita lá, né, na área lá da Terra Santa, e descobriram, olha só, que na verdade está ao lado da mesquita, e não no lugar da mesquita, essa Terra Santa. Então não ia haver essa guerra, eles não queriam desencadear essa guerra, tá? Então no caso, a Terra Santa, onde foi construído o Templo de Salomão, era ao lado da mesquita e não no lugar da mesquita. Então eu achei interessante, porque eles confirmando, né? Se eles confirmarem mesmo, não sei se ainda confirmaram, o que vai acontecer? O templo vai ser retificado, vai ser erguido, né? Ao lado da mesquita. Não vai precisar haver a guerra, né? Porque com certeza ia haver a guerra, não tem como, tá? Então é interessante, né? A outra coisa que eu também achei interessante, que essa área era em frente, né, ao portão dourado de Jerusalém, né? A porta que Jesus entrou sendo aclamado como rei no domingo de Ramos. Eu tenho até uma pregação sobre isso, que eu também não me lembro o nome da pregação, gente. Vocês me dizem, quem é o seu rei? Acho que é isso. Quem é o seu rei? O nome da pregação é essa. E eu falo sobre isso. Eu não falo sobre isso, mas eu falo sobre quando Jesus entrou sendo aclamado como rei em Jerusalém. Então essa Terra Santa é o lado da mesquita dos muçulmanos, tá? Então eles exatamente no lugar onde Jesus entrou, foi aclamado em Jerusalém. Olha que interessante. Então quer dizer, eles estão desconfiados que não tem que derrubar mesquita nenhuma e que é só reconstruir, ponto, e acabou, sem problema. Então não vai ter nada que impeça. Porque antes tinha alguma coisa que impedia, agora, com essas escavações, com essas descobertas aí, eu não sei, esses estudiosos aí, vai a fundo. E aí estão achando que já tá, é só dinheiro, não falta para eles. Não falta. A profecia se cumprindo, cada um que cuide do seu. Cada um que cuide do seu. Cada um que ouça o que Jesus diz às igrejas. Porque não vai ficar pedra sobre pedra quando Jesus voltar. Os judeus são tão obcecados, né, que a religiosidade deles é tamanha, né? Porque você vê, eles lacraram esse portão, né, de entrada lá,
eles entendem que o Messias, quando ele vier, ele vai entrar por essa porta. Olha que loucura. Eles entendem isso. Então, gente, então nós vemos aí, né, que essa construção vai criar problema, com certeza vai ter reprovação de religiosos, de político, né, não vai ser tão fácil assim, mas enfim, né, o diabo, quando ele quer, ele também consegue, ainda mais quando já tem uma profecia. Então, vamos ler Apocalipse 11, eu vou ler para vocês aqui 11, do 2, eu vou ler o 11 em diante, ó. Depois disso recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levanta-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Tá? Então, é o templo onde vai estar assentado o pagão. E vai ter um tempo reinando ali, tá? Para quando Jesus vier, destruir tanto o templo quanto o anticristo e os filhotes dele. Vamos ler um pouco de coisa boa, né? Vamos ler Apocalipse 1:7, que eu anotei aqui no caderno. Olha só. Eis que ele vem, ele agora é Jesus, tá? Com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Tá? Jesus chegando, vai destruir tudo isso, mas antes de tudo isso, nós temos que nos preparar, tá? Porque quando Satanás surgir, tá? Ele com certeza ele vai querer se parecer com Deus, tá? Vai ser um líder, né? Um governante político, né? Mundial, tá? Vai ser um judeu, ateu com certeza, ou não, eu sinceramente eu não sei, eu acho que de repente ele pode até se fingir de cristão, não sei, acho que isso é meio improvável, né? Eu acho que com certeza ele seria um ateu, mas também se for ateu, eu não sei como é que funcionaria isso, mas com certeza, tá? Um governante, né, político forte, tá, né, que vai entender muito de ciência, vai fazer muitos prodígios, né, vai trazer paz ao mundo de certa forma, uma paz mentirosa, né, então vai ter poderes paranormais, e aí, minha filha, quem cair nessa rede, aí estrepou, tá, quem cair nessa rede, se estrepou. Por isso que eu tô te falando, tem que conhecer a palavra, porque aí vocês vão aonde tem milagre. É assim que a maioria das pessoas estão buscando a Deus, né? Buscando pastores, milagres, fazendo só campanhas. Quando termina a campanha, recebe a bênção, não entra mais na igreja, não volta mais para a igreja. É isso que vocês estão buscando e vocês vão achar. Vocês vão achar porque tá chegando. Tá chegando, o milagreiro tá chegando. Tá bom? Então, meu filho, não adianta ser curado de um câncer e depois ir pro inferno. Muitas vezes é melhor você perder a sua vida, deixar Satanás destruir a sua carne para ser salvo o seu espírito. Muitas vezes é melhor até você entrar sem um braço, sem um olho, sem uma perna no céu, né, do que enxergando com uma perna no inferno. Muitas vezes é melhor. Então não corra atrás disso. Deixa Deus trabalhar, tá? Então lá, se vocês leem também, acho que é Daniel 9, versículo 9 em diante, né, vai falar que Israel ele vai fazer uma aliança com o anticristo. Só depois que ele vê que o negócio vai estreitar, aí eles vão pular no amiguinho. Então a aliança vai ser feita. E a hora que fizer, minha filha, não tem como. Não tem como, tá? Eu acho que eu vou ler, quer ver? Olha, eu não sei se eu li, gente, mas eu vou ler, tá? Já anotei aqui, ó, fala, ó. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Porque no caso, né, a gente sabe que uma semana não é uma semana, enfim. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas. Eu li para vocês sim, e de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado, para alcançar e exterminar o assolador.
Eu li sim, só que aqui tá com outra linguagem, mas eu dei um entendimento sobre isso aí. Vamos finalizar com alguns versículos aqui para vocês ficarem com ele ecoando na mente, que fala assim, ó. Lá em Mateus, tá? 12, versículo 30. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, tá? Ou você é contra, ou você é a favor, tá? Não tem como ficar dos dois lados em cima do muro. Aí vem Hebreus 3, versículo 7 e 8. Fala assim, ó. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça, tá? Agora o 1 João 1, versículo 9, ó. Agora entra o quê? 1 João, capítulo 1, versículo 9, falando, confesse os seus pecados, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só chegar diante de Deus, né? Olha agora o Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo de Deus vai poder habitar, vai poder te usar, né? Mas tem que se batizar. Não adianta, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não adianta só frequentar uma igreja, né? Porque você tem algum interesse, né? Deus quer que você realmente esteja a favor dele, do lado dele, né? Olha João 14,6, ó, Jesus disse: eu sou o caminho. Eu até já falei sobre esse versículo aí, mas vou ler de novo. Jesus disse: eu sou o caminho, ó, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não por mim, se não por quem? Por Jesus. Não é senão pela Nossa Senhora Aparecida, não é senão pelo Senhor do Bonfim, não é senão pela Iemanjá, pelo São Jorge, não é senão por mim. Ninguém vem, olha só, ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. Não existe outro mediador, não bote outra pessoa na frente. Não é Cosme Damião, não é Iemanjá, não é São Jorge, não é Nossa Senhora da Aparecida, não é Senhor do Bonfim. Sei lá se é Senhor do Bonfim, acho que é. Enfim, gente, não existe. Nossa Senhora de Fátima não existe, tá? Só existe Jesus Cristo, esse é o único. Vamos ler Atos 4, versículo 12. Olha só. E em nenhum outro há salvação. Então vamos de novo. Não há salvação em Nossa Senhora da Aparecida, não há salvação em São Jorge, não há salvação em Iemanjá, não há salvação em Cosme Damião, não há salvação em nenhum outro Deus que vocês criaram. Não há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Então, tá aqui, Atos 4, versículo 12. Então esquece isso, não há outro nome, não busque outro nome, não clame a outro nome, essa salvação não há, tá? Vocês vão ser destruídos com o anticristo, não há. Eu vou até deixar mais claro, lá em Isaías 53, do 4 ao 6, vocês querem ler, vocês leem depois, tá? É interessante, a morte e a ressurreição de Jesus, ela foi predita pelo próprio Jesus vários anos antes dela acontecer. Então não tem como vocês duvidarem dessa vinda desse Jesus, da morte e da ressurreição, porque elas foram preditas, né, centenas de anos antes pelo profeta de Deus, pelo profeta Isaías. Então não tem como vocês duvidarem. Se vocês leem o Antigo Testamento, né, foram 48 profecias mostrando, Deus mostrando, né, o Messias que ia vir morrer para salvar vocês dos seus pecados, né? Então o profeta Isaías ele viveu, você vê, mais de 700 anos de Jesus, né? Como é que pode, né, ele profetizar a vinda do Messias com tanta certeza, né, e tudo acontecer exatamente igual, exatamente igual? Então agora nós estamos tendo, nós somos os profetas profetizando a vinda de Jesus de novo. Só que agora é para a destruição, não é mais para a salvação. Então é isso que eu quero que vocês creem, né?
Deus teve misericórdia, teve esse tempo de misericórdia, né? O prenúncio do Messias, aconteceu tudo do jeito que Deus falou, e você acha que agora, né, não vai haver a vinda, mas antes da vinda ainda tem coisas piores para acontecer, e muitos vão ser enlaçados por esse engodo do diabo, por esse demônio que vai se sentar no trono, né, pelo anticristo. Então, é isso que eu estou te falando. Presta atenção, gente. Reflita nesse Atos capítulo 4, versículo 12 que eu li, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Nenhum. E ainda tem um anticristo ainda, que vai se passar pelo Messias. Ele na verdade, ele vai querer ser Deus, né? Ele vai se fingir ser Deus, né? Mas não é um ateu mentiroso, né? Então é isso que eu tô te falando. E quem não conhece a Bíblia vai cair, vai entender que é um homem bom e não é, tá? Então a gente sabe que, tô falando para vocês, né? Depois eu não tenho como tirar tudo, eu gostaria, né, de tirar e mostrar para vocês esses prenúncios, essas 48 profecias que houve no Velho Testamento, indicando a vinda de Jesus, e que hoje tem essas profecias que vão se cumprir da mesma forma, só que agora é para destruição. Quando Jesus vier, não é para te salvar mais, ou é para te salvar, no caso, né, ou é para te arrebatar, ou é para te destruir. Antes não era para destruição, era somente para salvação, tá? Então tem muita gente aí, ó, comemorando Natal, rindo, enchendo a cara, bebendo, mas não tá sabendo que ali não tem Jesus sentado naquela ceia. Não tem, né? Na verdade, Jesus não nasceu nem em dezembro. Tem, acho que, umas dicas aí, mais ou menos, né? Quando Jesus nasceu, entre, acho que março e abril, né? Até li sobre isso, achei interessante, mas isso eu tô te falando, não vem o caso. Você pode comemorar o dia que você quiser, legal. Deus está nessa comemoração, sim. Deus está, né, na sua ceia. Mas como é que você está comemorando? Que ceia você está preparando para o Senhor? Garrafão de vinho em cima da mesa, né? Brigaiada, né? Discórdia. Até isso vocês têm que ver. Que tipo de ceia que vocês estão preparando para o Senhor, né? Então, isso que eu estou te falando, muitas profecias escritas na lei de Moisés, né, nos profetas, dos salmos, estão detalhadíssimas com a vinda de Jesus. Então eu quero que vocês creem nessa profecia do templo, do terceiro templo, e várias outras que ainda estão por vir e já estão acontecendo, né? Muitas coisas aí no mundo que você vê, muita loucura. A gente já vê o anticristo reinando aí, de certa forma, né? Já tem súditos dele aí trabalhando para destruir o nosso planeta, tá? Então eu quero que vocês fiquem com essa verdade aí, tá bom? Isso aí, gente. Deus abençoe, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser, se assim Deus permitir, tá? E vamos ver o que Deus coloca aí na minha boca. Eu espero que vocês entendam direitinho, tá? Busque o Senhor Jesus, leia a palavra dele, se alimente, porque ele é o verbo, ele é a palavra, tá? Deixa ele crescer e testificar tudo que eu tô falando, tá? Deus abençoe aí. Beijo.